Olá pessoal, aqui é Álvaro Hernandes, criador do canal Seja Mais Rico. Hoje continuamos o curso Prêmio de Educação Financeira e de Investimentos Globais. Se inscreva no canal, curta e compartilhe com seus amigos e marque o sininho para ser avisado das novas aulas. Módulo 7, Aula 1, Moeda Digital. O que é o Bitcoin? Atenção, essas aulas têm caráter exclusivamente educativo. Por muitos séculos, a moeda em cada país era uma commodity, geralmente ouro ou prata. Estes eram o que o mercado havia selecionado pelas suas propriedades únicas, particularmente adequadas à função monetária. Esse universalismo da moeda serviu bem ao mundo porque promovia o livre comércio, auxiliando os comerciantes no cálculo econômico, e provia um freio sólido e confiável ao poder dos governos. Ele limitava o impulso nacionalista. Duas formas de nacionalismo arruinaram o sistema monetário antigo. Os próprios Estados-nação descobriram que o melhor meio para aumento do poder se dava pela depreciação do dinheiro, o que acaba sendo menos doloroso e mais opaco do que o método tradicional de tributar a população. Para escapar imunes desse processo, os governos promoviam zonas cambiais, protecionismo e controle de capitais, removendo assim um elemento do crescente universalismo do mundo antigo. Então, no início do século XX, os governos nacionalizaram a própria moeda, removendo-a do setor das forças competitivas do mercado. O Banco Central foi, nesse sentido, uma forma de socialismo, mas de uma variedade especial. Governos seriam o arbitrador final do destino do dinheiro, mas a sua gestão diária seria tarefa do cartel dos bancos, com uma garantia de proteção contra a falência, à custa da população. Durante todas essas décadas, lidar com esse problema foi algo que intrigou os economistas. A moeda precisava ser reformada, mas o governo e os cartéis bancários não tinham nenhum interesse nessa empreitada. Eles beneficiavam-se desse sistema ruim. Centenas de livros e conferências foram realizados incitando uma restauração do universalismo do mundo antigo do padrão ouro. Os governos, porém, os ignoraram. O impasse tornou-se particularmente intenso depois de os últimos vestígios do padrão ouro serem eliminados na década de 70. Cada banco era obrigado a converter as notas bancárias por ele emitida em ouro ou prata, sempre que solicitado pelo cliente. Ao se tornarem a nação hegemônica, os Estados Unidos impõem ao mundo o dólar como moeda internacional e a supremacia do país também no campo monetário e na condução das finanças mundiais. Em 1944, nos termos do acordo de Bretton Woods, o padrão Libra-Ouro de 1870 a 1914 dá lugar ao padrão Dólar-Ouro. O sistema de Bretton Woods vigorou até 15 de agosto de 1971, quando os Estados Unidos aboliram unilateralmente a conversibilidade do dólar em ouro, determinando, além da extinção do próprio padrão ouro, o surgimento do sistema flutuante. Os períodos de inflação mais elevados nos Estados Unidos no século XX ocorreram durante os anos após a Primeira e a Segunda Guerras Mundiais e nas décadas de 1970 e 1980. E atualmente, devido à doença pela criação desenfreada de dinheiro, tudo tem um custo. E mesmo sendo empurrado para frente, como acontece, pois ninguém quer ter em mãos uma crise dentro do seu governo, é isso que acaba fazendo o Fed, que é o Sistema de Reserva Federal, dos bancos centrais dos Estados Unidos, que tenta controlar tudo comprando mais ativos do mercado para manter a liquidez. Em 2008, com a crise dos subprimes, que expôs o risco que o mercado financeiro estava inserido devido ao crédito fácil, ou seja, havia criação de dinheiro em abundância, foi quando então Satoshi Nakamoto tomou a iniciativa incrível de reinventar a moeda na forma de código de computador. O resultado foi o Bitcoin, introduzido ao mundo na forma menos promissora possível. Nakamoto lançou-a como um white paper em um fórum aberto. Aqui está uma nova moeda e um sistema de pagamento. Usem se quiserem. Agora, para sermos justos, já haviam ocorrido tentativas prévias de projetar tal sistema, mas todas falharam por uma das duas razões. Primeiro, eram usualmente detidas de forma proprietária por uma empresa comercial e, portanto, apresentavam um ponto centralizado de falha. Ou, segundo, não superavam o chamado problema do gasto duplo.
O Bitcoin, por outro lado, era absolutamente não reproduzível e construído de tal modo que seu registro histórico de transações possibilitava que cada unidade monetária fosse conciliada e verificada no decorrer da evolução da moeda. Ademais, e o que era essencial, a moeda residia em uma rede de código-fonte aberto, não sendo propriedade de ninguém em particular, removendo assim o problema de um ponto único de falha. Havia outros elementos também, a criptografia, uma rede distribuída e um desenvolvimento contínuo, tornado possível por meio de desenvolvedores pagos pelo serviço de verificação de transações por eles providos, os mineradores. Hoje, reverenciamos o acontecimento. Temos diante de nós mesmo uma moeda internacional emergente, criada inteiramente pelas forças de mercado. O sistema está sendo reformado não porque banqueiros centrais o desejem, não por causa de uma conferência internacional, tampouco porque um grupo de acadêmicos se reuniu e formulou um plano. Está sendo reformado, na verdade, de fora para dentro e de baixo para cima, baseado nos princípios do empreendedorismo e das trocas de mercado. Há apenas uma diferença que surpreendeu o mundo. A base do valor Bitcoin jaz não no seu uso prévio no escambo, troca, mas sim no seu uso atual, como uma reserva de valor. Quão privilegiados somos de testemunhar esse acontecimento no nosso tempo. É uma verdade que muitos ainda a veem com desconfiança, pois muitos ainda pensam nela como uma forma de enriquecimento fácil. Isso sempre existiu e sempre existirá, devido à ganância humana, onde cada pessoa ou mesmo entidade vê uma oportunidade de lucrar, mas não se deixa enganar com os especuladores. Nosso objetivo aqui é compreender os seus fundamentos. E qual é o potencial? O Bitcoin tem todas as melhores características do melhor dinheiro, sendo escasso, divisível, portátil, mas vai, inclusive, além na direção do ideal monetário, por ser, ao mesmo tempo, sem peso e sem espaço, e incorpóreo. Isso possibilita a transferência de propriedade a despeito da geografia a um custo virtualmente nulo e sem depender de um terceiro intermediário, contornando dessa forma todo o sistema bancário completamente subvertido pela intervenção governamental. O Bitcoin, então, propicia a perspectiva de restaurar a solidez e universalismo do padrão ouro do mundo antigo, além de aprimorá-lo por existir fora do controle direto do governo. Isso é, mais uma vez, digno de admiração. Muitos têm alertado que os governos não tolerarão que o sistema monetário seja reformado por um punhado de cyberpunks e seu dinheiro mágico de internet. Haverá intervenções, haverá regulações, haverá taxações, haverá também tentativas de controlar. Mas olhemos a história recente. Governos buscaram impedir o compartilhamento de arquivos, procuraram acabar com a pirataria, tentaram também suspender a distribuição online de fármacos, tentaram acabar com o uso, a fabricação e distribuição online de drogas. Buscaram gerir e controlar o desenvolvimento de software por meio de patentes e leis antitrust. Se tentarem barrar ou até mesmo controlar uma criptomoeda, não terão êxito, serão novamente derrotados pelas forças de mercado. Hoje já vemos o exemplo de um país ter o Bitcoin como uma de suas moedas legais. El Salvador foi o primeiro país a tornar o Bitcoin uma moeda legal. Desde 7 de setembro de 2021, vários estabelecimentos aceitam o criptoativo como método de pagamento e a moeda digital pode ser comprada por meio de caixas eletrônicos. Um mês após a adotação do Bitcoin, o país viu 3 milhões de pessoas, o que representa quase metade da população, baixar em Archivo, carteira digital oferecida pelo governo. De acordo com a Fundação Salvadorenha para o Desenvolvimento Econômico e Social, 12% dos consumidores já usaram a criptomoeda. E aqui está a ironia. A forma mais direta com a qual os governos podem controlar o Bitcoin é intervindo na conversão entre a moeda digital e as moedas nacionalizadas. Quanto mais eles intervêm, mais eles incentivam os indivíduos a permanecerem no ecossistema do Bitcoin. Todas essas tentativas poderiam acabar alimentando o mercado, mas há outras razões, além dessa consideração que fazem de uma criptomoeda algo irreversível. Segurança, proteção contra fraude, velocidade, privacidade e muito mais. Bitcoin é simplesmente uma tecnologia superior, o que podemos todos nós aprender com a recente história do Bitcoin. Seja honesto, praticamente ninguém pensou que isso seria possível. Os mercados provaram o contrário. A lição nos ensina a sermos humildes e a olharmos para fora da janela.
dispostos a sermos surpreendidos, deferindo aos resultados da ação humana e nunca deixarmos nossa teoria interferir no nosso entendimento e esperarmos que o mercado entregue muito mais do que jamais imaginamos ser possível. À primeira vista, entender o que é Bitcoin não é uma tarefa fácil. A tecnologia é tão inovadora, abarca tantos conceitos de distintos campos do conhecimento humano. Em poucas palavras, o Bitcoin é uma forma de dinheiro, assim como o real, o dólar ou o euro, com a diferença de ser puramente digital e não ser emitido por nenhum governo. O seu valor é determinado livremente pelos indivíduos no mercado. Para transações online, é a forma ideal de pagamento, pois é rápido, barato e seguro. Você lembra como a internet e o e-mail revolucionaram a comunicação? Antes, para enviar uma mensagem a uma pessoa do outro lado da Terra, era necessário fazer isso pelos correios. Nada mais antiquado. Você dependia de um intermediário para fisicamente entregar uma mensagem. Pois é, retornar essa realidade é inimaginável. O que o e-mail fez com a informação, o Bitcoin fará com o dinheiro. Com o Bitcoin, você poderá transferir fundos de A para B em qualquer parte do mundo, sem jamais precisar confiar em um terceiro para essa simples tarefa. É uma tecnologia realmente inovadora. Nos dias atuais, o Bitcoin é visto ainda como uma reserva de valor, mesmo sendo altamente volátil. Porém, ao se analisar desde a sua criação, observamos que há uma valorização grande em média no decorrer dos anos. Porém, suas quedas do topo também são bem expressivas. No ano de 2010, você comprava por 34 centavos, de real um Bitcoin, ou 23 centes de dólar. Já em 2015, você precisava de R$ 1.237 para comprar um Bitcoin. E em dólar você precisa de 310 dólares. Já em 2020, você precisava para comprar um Bitcoin R$ 79.405. E em dólar você precisava de 13.816 dólares. E hoje, em 2021, nós já chegamos a atingir o valor de R$ 365 mil por um Bitcoin. E em dólar, mais de 65 mil dólares. Como o foco desta aula é conhecer o Bitcoin, para o investidor inteligente deve ser usado da seguinte forma, como uma reserva de valor, comprando para se preencher uma porcentagem da carteira global. A recomendação estratégica é que seja de 1% até o máximo de 20%. Cabe entender que o objetivo é ter uma valorização no longo prazo e ter uma exposição de alto risco, pois, como sempre falamos, não há certeza de nada neste mundo. Ou se tem fé, ou se evita completamente se for conservador. Eu acredito, tenho fé, que é uma moeda inovadora, que me permite ter liberdade e que está sendo altamente negociada, ainda que seja de forma especulativa. E assim que for possível aprender a guardá-la com toda a segurança, através de uma carteira que será gerida única, exclusivamente por você e mais alguém de sua extrema confiança. Como uma moeda digital, o Bitcoin apresenta alguns desafios de segurança específicos. Se as pessoas não são cuidadosas, elas podem inadvertidamente pagar ou perder seus Bitcoins. Uma vez que o arquivo digital esteja perdido, o dinheiro está perdido. Da mesma forma com o dinheiro vivo de papel. Se as pessoas não protegem seus endereços Bitcoin, eles podem estar mais sujeitos ao roubo. As carteiras de Bitcoin agora podem ser protegidas por criptografia, mas os usuários devem selecionar a ativação da criptografia. Se o usuário não cifra a sua carteira, os Bitcoins podem ser roubados por malware ou um ataque de hacker. Como funciona o Bitcoin? Da perspectiva do usuário, o Bitcoin não é nada mais do que um programa aplicativo ou computador móvel que oferece uma carteira Bitcoin pessoal e permite que o usuário envie e receba Bitcoins com ele. Assim é como Bitcoin funciona para a maioria dos usuários. Nos bastidores, a rede Bitcoin compartilha um registro público chamado de cadeia de bloco ou blockchain. Esse registro contém todas as transações já processadas, permitindo que o computador do usuário verifique a validade de cada transação. A autenticidade de cada transação é protegida por assinaturas digitais, correspondentes aos endereços enviados, permitindo que todos os usuários tenham controle total sobre o envio de bitcoins de seus próprios endereços. Além disso, qualquer um pode processar transações usando o poder de computação de hardware especializado e ganhar uma recompensa em bitcoins por esse serviço. Isso é muitas vezes chamado de mineração.
Entenda que o mercado, em geral, não tem mentalidade de longo prazo, ou seja, o mercado, através da maioria de seus personagens, que são investidores, pessoas físicas, são divididos em dois. Os investidores inteligentes que compram, pois entendem que há fundamentos e confiam que se tornará uma reserva de valor para combater esse sistema especulativo dos mercados, como proteção de uma parte do patrimônio. Porém, sabem que nada é confiável para se colocar mais do que 1 a 20% do seu capital. O investidor especulador que busca o lucro a qualquer custo, pois sabe que é algo inovador. Então, a ganância faz as pessoas irem com muito ânimo e compram a qualquer preço, pois sempre acreditam que irá subir, criando uma bolha que é estourada e enchida novamente com novas oportunidades. E ainda temos os grandes fundos, onde seus gestores precisam seguir o mercado comprando e vendendo, pois os seus cotistas tirariam todo o dinheiro se o fundo permanecesse com prejuízo por muito tempo, pois estes que escolhem os fundos querem ter a segurança e a comodidade, fazendo com que grandes gestores movimentem o mercado com mais força ainda, movendo o capital de um lado para o outro. No caso do Bitcoin, está ocorrendo a mesma coisa. Seu preço é inflacionado por grandes baleias, que são os grandes detentores. Hoje já temos empresas, fundos que negociam como um ativo especulativo. Outras empresas e até países já entendem que se trata de uma moeda com seu próprio ambiente. E se isso for levado a mais pessoas, não precisaremos nos preocupar em trocar por uma moeda que se inflaciona. Essa mentalidade só vai acontecer quando pararmos de fazer a troca com a moeda local, ou seja, real ou o dólar. O Bitcoin é simplesmente uma forma de moeda superior a todas as demais. Incorpora a escassez relativa do ouro, aliada à instantânea transportabilidade e divisibilidade dos substitutos de dinheiro, especialmente aqueles na forma digital moderna, prescindindo de inúmeros terceiros fiduciários, como bancos, casas de liquidação e entidades interbancárias internacionais, eliminando assim o risco da contraparte. Eu sei que para você adquirir ainda hoje é preciso comprar através de uma corretora, pagando taxas, mas isso acontece devido à necessidade de entrar nesse novo ambiente. O grande problema é continuar olhando para essas corretoras como forma de ligação entre as duas moedas. A nossa do dia a dia para aquela que não pode ser criada do nada devido à sua escassez, que é o caso do Bitcoin. Em 26 de outubro de 2021, existiam 18,85 milhões de Bitcoins emitidos, cerca de 90% do limite máximo de 21 milhões, ou seja, restam apenas 2,14 milhões de Bitcoins para serem minerados. Para se criar um Bitcoin é preciso haver um gasto de energia, pois novos Bitcoins são gerados através de um processo competitivo e descentralizado, chamado mineração. Esse processo consiste na recompensa dada aos usuários pelos seus serviços. A mineração nada mais é que a resolução de um problema. Imagine toda uma rede de pessoas e computadores trabalhando para resolver uma equação, como por exemplo, x menos 2 igual a 0. O primeiro a chegar à solução x igual a 2, recebe a recompensa pelo trabalho. A mineração é responsável por manter de pé toda a blockchain, a rede de blocos até hoje inviolável e que traz todo o histórico das transações com a criptomoeda. Ao confirmar o próximo bloco da cadeia, o minerador faz o papel que hoje é feito por um banco, ao checar se existe bitcoins suficientes em uma conta e se a outra pode receber aquela quantidade. Para fazer esse trabalho, o minerador é remunerado em bitcoins. Atualmente, esse salário é de 6,25 unidades da criptomoeda, mais as taxas de transações da rede. Simples, não? Nada disso. A mineração de Bitcoin funciona através de um protocolo SHA-256, de tipo prova de trabalho. Como a solução desse problema é totalmente aleatória, os mineradores basicamente fazem trilhões e trilhões de tentativas e erros para conseguir minerar e validar os blocos. Para isso é preciso uma grande força computacional, através de potentes computadores capazes de resolver inúmeras equações por segundo. A principal fabricante de computadores específicos para mineração, com um hash rate de vários terabytes por segundo, é a Bitmain. Os processadores podem chegar a custar $8.300, aproximadamente R$ 45.650. E sozinho você precisaria de alguns deles para ter uma chance de achar bitcoins.
Então, quanto mais alto se torna a dificuldade e o preço de se criar um Bitcoin, isso causa uma inflação no seu valor real. Mas você deve estar se perguntando, e se parar de minerar devido às proibições? Bem, isso já aconteceu. A China era responsável por 44% de toda a mineração de Bitcoin ao redor do mundo. E em 2019 o número era ainda maior. As mineradoras chinesas eram responsáveis por até 75% do setor. Pouco após a decisão, em julho de 2021, o número de mineradores chineses zerou. Nos primeiros anos do Bitcoin, em 2009 e 2010, cada usuário era um pequeno minerador. Essa era provavelmente a época mais descentralizada da mineração de Bitcoin. O consenso acontecia justamente como descrito no white paper. Cada CPU votava com seu pequeno hash rate nos blocos válidos. Como previsto por Satoshi e outros entusiastas, a atividade foi se profissionalizando e sendo realizada por grandes empresas. Normalmente, os usuários apenas utilizam carteiras de verificação de pagamento simplificado, SPV, como os aplicativos de celular, que não requerem guardar e verificar todos os blocos do blockchain. Com o Bitcoin mais valorizado, a mineração tornou-se extremamente competitiva e se concentrou em países com energia barata, como a China. As críticas decorrentes disso vieram e prejudicaram um pouco a narrativa do Bitcoin como moeda global. Mas com os recentes tiros no pé que o governo chinês vem dando, isso mudou e volta a ser descentralizado, pois a mineração também precisa ser descentralizada. Ela deve estar espalhada pelo mundo, e se todas as grandes mineradoras que têm a capacidade de comprar esses grandes computadores forem impedidos, voltaria a ser feito por nós, os entusiastas, pois o poder de processamento se readequa, ficando impossível parar o Bitcoin, pois chegaríamos a poder fazer a mineração até em um smartphone. Bitcoin significa não ter governo por trás. É uma independência, é uma moeda pessoal. Mas enquanto você utilizar para especular, sim, terá que declarar para a Receita Federal. Se você possui mais de R$ 5.000 em bitcoins ou outras criptomoedas, deve informar a posse dessas moedas virtuais na ficha de bens e direitos da Declaração de Imposto de Renda 2022. Além disso, se você realizou vendas de moedas virtuais em montante superior a 35 mil por mês, os eventuais lucros com essas operações estão sujeitos à retenção de imposto de ganho sobre capital de 15%, que deve ser pago no mês seguinte ao da venda. Ou seja, se você ainda não pagou imposto sobre os lucros com criptomoedas vendidas no ano passado, já está em dívida com a Receita. Assim, os códigos são divididos em 3 para colocar na ficha bens e direitos. 81 para criptoativos Bitcoin, 82 para altcoins como Ether e 89 para criptoativos não classificados, como moedas digitais, como security tokens. Terminamos esta aula, nos vemos na próxima e seja mais rico. Atenção, estas aulas têm caráter exclusivamente educativo.